Muito bem. Quando o apóstolo Paulo estava falando com o povo da igreja de Corinto sobre esta carta, ele falava sobre algumas coisas que estavam acontecendo na igreja. Existem cerca de 4 cartas aos coríntios. 2 são as canônicas que nós conhecemos. Uma que foi o motivo dele escrever esta carta, que seria a segunda, se perdeu. E existe uma possibilidade dessa 4ª carta ser o registro do capítulo 10 ao 13 de 2 Coríntios, ou uma outra carta que se deu perdida, como o apóstolo Paulo fala em capítulo 5 sobre a carta que ele havia escrito anteriormente, e no capítulo 7 ele fala desta outra carta. Mas, independente das cartas que Paulo escreveu, vocês estão me ouvindo ou não? Vamos esperar o pessoal sentar, assim fica mais cômodo para todos. Independente da quantidade de cartas que o apóstolo Paulo escreveu, nós entendemos que havia um problema lá em Corinto. Quem é de quem? Esse era o problema. Eles não entendiam a quem de fato eles pertenciam e não entendiam a questão cultural judaica do sacrifício de Jesus. Então eu quero que você pense comigo aqui de 2 formas: o pensamento grego e o pensamento judaico. A Grécia era um povo muito culto. No período intertestamentário, ou seja, entre o final da escrita do Antigo Testamento e início da escrita do Novo Testamento, que chamamos de período intertestamentário, houve o período sapiencial, ou o período do sofá, onde as pessoas pensavam muito e surgiu a palavra sofia, sabedoria. Então, muitos de nós já vimos aquela imagem, da pessoa sentada, assim, com a mão no rosto, grega, que tem a ver então com o pensar. Então foi o período dos pensamentos. E aí surgiu uma sociedade elitizada e culta, misturada às vezes com os judeus, que eram chamados de helenistas, misturado também com o Império Romano, porque a Grécia foi subjugada por Roma. Mas eles em si, eles eram um povo mais elitizado, com poder aquisitivo melhor, e que algumas coisas para eles eram brutais. O sacrifício na cruz era algo muito comum no primeiro século da era cristã. Flávio Josefo, um dos historiadores, trata sobre isso. E havia muitos registros sobre essa forma primata de matar, de julgamento. Era a morte mais cruel. Então, falar para um grego sobre um assunto de crer em um Cristo pendurado em uma cruz, morto de uma maneira tão rude, era difícil. O evangelho, para entrar na Grécia, era muito difícil. Somente alguém que pudesse disputar a sabedoria com os epicureus e os estoicos daquela época, falei 2 palavrão agora, né? Que eram os filósofos mais conhecidos ou disputados daquela época. Somente alguém que pudesse falar com eles teria acesso. A Bíblia fala que lá em Atos capítulo 18, é onde trata, o apóstolo Paulo fez visitas à Grécia, e ele então foi a uma sinagoga onde Crispo, ele era o principal da sinagoga, o chefe da sinagoga que havia lá, uma sinagoga helenista, onde havia judeus e gregos. E ele então começa a falar
do evangelho e da salvação, e ali aquele homem se entrega a Jesus. Gaio, outro também grego, se entrega a Jesus, e então é implantado lá na Grécia, lá em Corinto, a primeira igreja. O apóstolo Paulo implantou a igreja lá. Só que o evangelho já estava sendo espalhado, não somente por Paulo, como também os discípulos que haviam vivido a diáspora, ou seja, quando eles se espalharam pela terra, e também haviam outros que haviam se convertido, entre eles Apolo, um homem também que entendeu as escrituras, um homem culto, que tinha o conhecimento grego, um homem que tinha um vasto conhecimento teológico, se empenhou no conhecimento, e a igreja começa a se dividir. Eles já não sabem agora se segue o judaísmo, se seguem o cristianismo recém-implantado, ou se seguem doutrinas de pensamentos, de filosofias. Haviam os gnósticos e também os agnósticos, tanta coisa acontecendo lá. A Grécia vivia um grande panteão, milhares de deuses eles acreditavam. Então, como havia muita mitologia, uma das mitologias que nós mais ouvimos falar é da mitologia grega. Muitas histórias se misturavam e faziam uma miscelânea entre Bíblia e mitologia. Havia necessidade que o evangelho verdadeiro fosse defendido. E o apóstolo Paulo vê uma igreja que estava enraizada no pecado. A igreja de Corinto era a cidade de Corinto, não a igreja, a cidade de Corinto era a cidade mais prostituída que existia na Grécia. Era o lugar que hoje poderíamos falar, como tem lá na Holanda, Amsterdã, uma das ruas de Amsterdã, onde é dedicada exclusivamente à prostituição. É como se fosse a cidade inteira aquela rua de Amsterdã. Havia algo muito terrível. Havia incestos, pedofilias, prostituições cultuais, cultos à deusa do sexo, a Artemis ou Diana, conforme conhecida, que em outro filme parece com uma Mulher Maravilha. Havia então a adoração ao sexo. Era terrível falar de um evangelho que falava de um Deus santo, que falava sobre castidade, ou seja, não ter relações antes de um casamento, falava contra a prostituição, contra o adultério. Imagina este evangelho chegando a esta cidade, e eles se sentindo, o povo, por serem judeus, por serem gregos, se sentindo superiores no conhecimento e achando que a cultura judaica e o cristianismo era algo rudimentar. Então havia uma guerra entre eles. Mas a igreja é implantada. Da sinagoga nascem casas para cultuar ao Senhor. A igreja começa então a dar frutos. As pessoas começam a ir para a igreja. Muitas prostitutas cultuais que tinham relações dentro dos templos dessas deusas, ao receber as oferendas, estavam se convertendo. E então, agora elas precisavam ter uma nova conduta. Não podiam mais rapar o cabelo, porque elas tinham cabelo raspados. Então agora começam a entender uma outra cultura, o cristianismo implantado,
Um dos textos que é mais usado, inclusive, para querer silenciar a mulher dentro da igreja, foi algo que Paulo disse ao Corinto: convém que a mulher se cale. Mas ele estava falando devido à grande prostituição que havia na cidade, onde muitas mulheres estavam se convertendo, e grande parte dos homens que já haviam se envolvido com muitas delas. Vocês conseguem entender como que era terrível? Naquela época, quando alguém queria se prostituir, dizia: eu vou cristianizar, ou melhor, vou corintianizar. Não faço nenhum adágio, ou melhor, nenhuma alusão ao Corinthians, tá bom? Mas, embora eu seja corintiano, mas o que é importante entender é que havia um contexto cultural muito forte. Como cada um de nós carregamos um contexto cultural. Cada um de nós vem de uma família, de uma mistura da nossa família. Na minha descendência eu tenho mistura de índio, de português, de espanhol. Dizem que até de judeu. A minha esposa, ela é totalmente árabe, sangue puro. Então nós entendemos que cada um de nós carrega uma informação genética e cultural, e que esta informação genética e cultural vai de alguma forma influenciar na maneira interpretativa, como nós vamos interpretar o texto que nós lemos. Porque há uma tendência natural dentro de nós de convergir o texto a uma realidade nossa e não inerente ao próprio Evangelho. Vocês estão entendendo ou não? Se estiver difícil, eu mudo a maneira de falar. Tudo bem? Quem está entendendo diz amém. Ok. Então nós precisamos entender que este Evangelho, que agora chegou numa cidade, num povoado, com uma cultura diferente, precisava ser implantado com a mesma forma que Cristo implantou entre os judeus. Que eles deveriam ver Jesus como o Salvador. Então nós tínhamos um problema. Capítulo 1, versículo 13, diz assim: está Cristo dividido? E ele continua dizendo: foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Ele começa então a demonstrar que havia uma crença muito comum em voltar-se ao outro, a uma liderança, a um nome, a uma pessoa, e não ao relacionamento com Deus. O versículo 12, que é o motivo da pergunta do versículo 13, diz assim: quero dizer com isso que cada um de vós diz, o problema da igreja, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Cefas. Cefas é o nome judeu de Pedro, que é o nome hebraico de Pedro, que Pedro no grego é chamado Pedro, mas o nome dele original é Cefas. E outros dizem eu de Cristo. Às vezes nós estamos dentro de uma igreja e nós começamos então a nos intitularmos: somos desse ou somos daquele? Ah, eu gosto mais da pregação do pastor João. Ah, não gosto mais da pregação do pastor José. Ah, eu gosto mais de Pedro, de Paulo. Havia um problema lá que era a tendência de não entender o Evangelho. Mas o Evangelho vem para confundir a sabedoria dos sábios. E aí o apóstolo Paulo diz: está Cristo dividido? Cristo não pode ser diferente aqui na igreja de uma igreja lá na Angola, lá em Moçambique, em Guiné-Bissau. Cristo tem que ser o mesmo. Cristo não pode ser diferente aqui da Zona Leste do que da Zona Sul.
numa tribo indígena, lá no Amazonas. Não, é o mesmo Cristo. É comum nós olharmos para pessoas e querermos ter a referência e dizer: eu sou discípulo desse, eu sou discípulo daquele. Os judeus mesmo em si, eles falavam de algo que o apóstolo Paulo estava lutando agora, porque antes o apóstolo Paulo, ele era, antes de se converter, discípulo de Gamaliel, o homem mais influente na sociedade judaica de sua época. O homem mais culto, mais influente, sócio e politicamente falando. Mas agora ele vê, ele fala: não, isso não tem a ver com o novo nascimento. Quando eu entendo o evangelho, eu não sou desse nem daquele, eu sou de Cristo. Quando eu entendo o evangelho, as minhas defesas não estão com base em um calvinismo e nem no arminianismo. Cadê o aleluia? Os estudantes de teologia. Então nós precisamos entender que nós somos de Cristo. Nós estamos em Cristo. A confusão que havia lá era justamente essa: não me entender de quem eles eram. E aí, capítulo 1 mesmo, versículos 22 e 23 diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O apóstolo Paulo agora fala de dois problemas culturais, dois problemas regionais, que tinham a ver com as nações. Os judeus buscavam em Deus, em Jesus, sinais. Por quê? Porque os sinais demonstravam se ele era o Messias, se ele era o esperado pela nação judaica. Os gregos já buscavam mais algo sapiencial, buscavam a filosofia, e na filosofia tudo depende. Na filosofia, você pode dizer que esta caixa é preta, mas se você acreditar que ela é branca, ela é branca. Quem já estudou filosofia aqui? É isso ou não é? Porque vai depender do que você pensa, porque nem sempre os que os olhos veem é aquilo de fato. A filosofia traz uma confusão tão grande que a pessoa então acaba sem ele nem beira, acreditando em qualquer coisa. Então todos são deuses. E cada um busca o Deus que há dentro de si. Não há um Deus dentro de você se você ainda não reconhece a Deus como o único e verdadeiro Senhor. Não há um Deus dentro de você se você ainda não entendeu que só há um caminho, uma verdade e a vida, como está em João 14,6. Jesus é este. Não há um Salvador se você ainda se sente perdido. Um dos grandes ritos da maçonaria é entrar dentro de um local enclausurado e dizer: estou em trevas em busca de luz. Se um cristão se entrega à maçonaria, ele já está dizendo que não tem um Salvador, está perdido. Então nós começamos a entender que há uma guerra, porque o evangelho é uma loucura que não se entende com a nossa mente. Não há um raciocínio. Por isso essa briga dos últimos dias, por isso agora estamos vivendo já o período novo da perseguição aos cristãos. Na China estão destruindo casas e incendiando de cristãos. Em diversos outros países estão fazendo isso. Aqui perto, na Colômbia, estão fazendo isso. No Canadá, estamos vendo então o evangelho sendo agora perseguido.
Por quê? Porque não consegue entender isso. Porque o conhecimento acadêmico, ele acaba sendo mais importante do que o conhecimento bíblico, que é tão simples. Jesus, ele veio de uma maneira tão simples, e ele queria tanto que as pessoas compreendessem como o evangelho estava sendo pregado, que ele usa até o grego koiné, o grego mais simples, o mais popular. Em alguns momentos ele fala em aramaico, sim, porque era a língua que era também ainda das línguas antigas, ainda falada em seu período. O evangelho de Mateus é o mais carregado no aramaico. Mas nós podemos obter sabedoria, podemos obter inteligência sem desprezar o evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu só posso me apropriar se eu crer. Não existe outra maneira. Eu não posso me apropriar do evangelho usando uma lógica, usando um raciocínio lógico, não. Ele continuará sendo loucura. E Deus quis usar dessa maneira as coisas loucas para confundir as sábias. E então, nós temos um problema aqui, cultural, porque os judeus, eles pediam sinal para Jesus quando Jesus estava aqui na terra. Mostra no sinal. Mostra que tu és o Cristo. Sempre estavam pedindo sinais. Agora, os gregos eram diferentes. Não, isso é muito rude. Não, como pode isso? O ceticismo era muito grande. Porque eles precisavam entender para crer. Fé não tem como você entender. Esses dias atrás, ou algum tempo atrás, descobriram que há uma parte no nosso cérebro que é ligada à fé. Existe uma área diretamente voltada à fé e ao sentimento religioso. Por isso, até alguns médicos defendem da oração, não importa a religião, de orar. Só que essa parte, até mesmo esta parte, já estão querendo dominar. E já existe um projeto financiado para inibir na mente a parte da fé e do cérebro, dizendo que eles querem fazer isso somente com muçulmanos. Uma vez que isso entrar, meu irmão, nós estamos vendo essa pandemia, isso é algo biológico, foi desenvolvido em laboratório, não, você pode pensar qualquer coisa, isso foi. E ainda estão querendo aprisionar, dizendo de várias variantes, porque enquanto eles não conseguirem tudo o que eles quiserem, vai continuar querendo surgir variantes. E pondo medo, porque o medo nos mata. Tudo é real, existe, mas o medo é pior. E quando você consegue implantar o medo, você destruiu tudo. Sabe qual era o grande problema? Porque o cristianismo cresceu? Porque os heróis da fé, como está lá relatado em Hebreus 11, eles não tinham medo de morrer pela causa de Cristo. Eles não tinham medo de morrer defendendo o evangelho, defendendo a voz profética, defendendo o que Deus dizia. Hoje, as coisas mudaram. Então nós estamos meio que misturados à Grécia, daquele contexto. E queremos respostas inteligentes, sábias. Porque crer não está sendo suficiente. Muitos estão descartando a fé.
Só que quando você descarta a fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você perde a presença de Deus. Então, os adversários de Jesus, lá entre o povo judeu, pediam sinais. Vamos ver lá em Mateus, capítulo 16, versículos 1 ao 4. Mateus 16, versículos 1 ao 4. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro, ou está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu ou as estações, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, se retirou. Jesus pega e fala: vocês querem sinal? Vocês sabem saber se quando vai chover, quando não vai chover? Agora vocês estão vendo o que está acontecendo, sinais que estão acontecendo, surdos estão ouvindo, mudos estão falando, paralíticos estão andando, mortos estão ressuscitando, e você ainda está pedindo sinais? Vocês são hipócritas. Mas eu dou o sinal de Jonas. Ele pega e fala sobre Jonas, que ficou quantos dias no ventre de um grande peixe? Ele está falando dele, que ele ficaria 3 dias sepultado, mas depois retornaria a viver. E este sinal aconteceu. Jesus morreu, mas ressuscitou ao 3º dia. Nós precisamos crer que Deus não fará a nossa vontade. Diga glória a Deus. Ficou difícil dizer, né? Deus não fará a nossa vontade, glória a Deus. Olha para a pessoa e diga aí, ó, não é a tua vontade não, viu? É a de Deus que prevalece. Os judeus queriam um sinal, a vontade deles era o sinal. Ele falou: não te dou nenhum sinal não. Vai ler lá nos Antigos Testamentos, vai ler lá nos profetas, tem Jonas. Jonas estava falando de mim. Como você pode querer conhecer a Deus se não tiver intimidade com esta palavra? Se você não buscar conhecimento nela. Sem intimidade com as Escrituras, você não conhecerá a Deus. Então ele precisa ser o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar e o seu chá antes de dormir. Em tempos de frio, se aqueça com a voz de Deus. E quando nós entendemos isso, então entendemos que na verdade os judeus queriam manipular Jesus, direcionar ele para fugir do propósito. Muitos que se aproximam de nós não querem de fato obter uma informação, querer nos ajudar, se envolver com os nossos problemas. Não. Muitos se aproximam de nós para nos manipular, nos tornar fantoches. Assim como vemos na política. Seja ela de direita, de esquerda, de centro, de retaguarda, de onde for. No final, somos massa. Então por isso que é importante você saber quem você é e dar limite a quem chega até você, para não ser manipulado. E aí nós encontramos Jesus falando sobre isso. João 2:2. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 2. Encontramos as Escrituras trazendo isso à tona. Olha só, João 2:2 relata assim: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o quê? Não tem vinho.
Disse-lhe Jesus, olha só, Jesus ele era certeiro, era a mãe dele, mas ele pôs um limite. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora. Nossa, que filho mais grosso. Como fala assim com a sua mãe? Jesus estava 100% homem, mas ele era e é 100% Deus. Não é no nosso tempo, é no tempo dele. Maria entende. Falou, opa, não vou chegar lá, querer conduzir Jesus, né? Vou conduzir ele. Oh, Jesus, eu já vi você fazer outras coisas, eu sei que você pode fazer. Ah, filho lindo, maravilhoso. Vai sair essa água, virar vinho. Jesus acabou vinho. O que eu tenho com você? Maria então entende e fala para os responsáveis lá. Faça tudo o que ele disser. Ela entende que a autoridade estava sobre Jesus e não sobre ela. E então, olha só o que diz os versículos seguintes. Versículo 3. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E eles encheram. E aqui entra a parte que aqueles que gostam de beber vinho mais defendem. Jesus transformou aquela água em quê? Foi em suco? Foi em vinho? Estavam ali postas as talhas para as purificações dos judeus. Então cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. Encheram até em cima. E disse-lhe, tirai para fora e levai ao mestre-sala. Ele pega a água e leva. E quando eles foram, logo que eles foram, a água, no caminho, a água virou o quê? Vinho. Jesus não fez aquele sinal porque Maria pediu. Jesus fez aquele sinal porque ele queria abençoar aquele casamento. O vinho na Bíblia tem símbolo de alegria. Ô pastor, eu estou triste, chegar em casa eu vou virar a garrafa. Vai se converter, rapaz. Então, a manipulação por sinais, porque muitas vezes queremos isso, Deus não entra nessa. Quando alguém chega até você, ora aí porque, me dá um dinheiro, me empresta um dinheiro porque eu vou orar por você e Deus vai te prosperar. Pode falar, sai daqui, capeta. Está querendo manipular, não vai. Deus não vai ser responsável por palavra que ele não falou. Então, a manipulação não pode existir. Capítulo 12 de João, versículos 9 ao 11. Já estou quase no meio da mensagem, tá? Capítulo 12, versículos 9 a 11 diz assim: E muita gente dos judeus soube que ele estava ali. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Olha só. O povo judeu já queria manipular o resultado. Você está entendendo aqui não? Manipulação de resultados. Opa, peraí. Jesus ressuscitou Lázaro. As pessoas estão indo até lá para ver Lázaro se de fato ressuscitou. E então estão crendo em Jesus que ressuscitou Lázaro. Vamos matar esse cara. O que é isso? Manipulação de resultados.
O pastor vai falar de voto. Não estou falando de voto, estou falando da Bíblia. Nós precisamos tomar cuidado, porque tem pessoas que podem se aproximar de nós para manipular o resultado, para estragar a bênção que Deus nos deu. Por isso não é qualquer um que pode fazer parte da sua mesa, entrar na sua mesa, estar dentro da sua casa. Porque muitos você pode colocar e se tornarem seus inimigos, porque invejarão o que você tem. Irão querer ter o seu marido, irão querer ter a sua esposa, irão querer ter os seus filhos, irão querer ter as suas posses. Ou irão querer que você perca tudo isso, porque a sua felicidade incomoda. Então, cuidado. Muitos querem manipular o resultado. E Jesus entra justamente com isso, porque o evangelho precisa ser sabedoria divina e não humana. O que estou falando com você tem a ver com o evangelho. Eu preciso saber quem anda do meu lado. Não é qualquer um. Se não defende a mesma fé, se é contra o meu Deus, se vive em pecado e desobediência, não pode estar do meu lado. Não vai me edificar e vai me atrapalhar. Você precisa ser seleto com as pessoas que estão ao seu lado, pois manipulam você e distanciam do resultado que Deus quer. Amém, amém. Um homem meio tímido. Os gregos estavam apenas interessados em sabedoria, mas humana e não divina. Eles estavam interessados nas pessoas que poderiam influenciar pelo conhecimento. Não interessa quem é, como que é, o que tem, ou quanto é influente, eu trato qualquer um da mesma maneira. Pode ser que às vezes seja visto até como rude, mas não existe tratamento diferente. Seja quem for. Por isso eu estou sempre à porta da igreja, por isso eu estou às vezes limpando o banheiro, por isso eu venho de sexta-feira aqui limpar o chão da igreja. Porque eu sirvo a Deus e a sabedoria dele é que, se eu sou servo, eu tenho alguma coisa com ele. Se você não consegue servir ninguém, ou apenas quer pessoas que te sirvam, manipula resultados para o seu prazer, você está distante do propósito divino. Os gregos, na sabedoria deles, haviam criado muita confusão em Corinto. E este era o problema. Atos 17, 21. Vamos lá. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 21. Diz assim: pois todos os atenienses que moravam em Atenas, Atenas ficava na Grécia, estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. O que eles estavam a dizer? Havia uma fofoca generalizada. O ambiente de fofoqueiro era lá na Grécia. Então, quando você quiser chamar alguém de fofoqueiro, você fala: e aí, grego? E aí, grega? Acabou. Aí você não chamou de fofoqueiro. Falou: nossa, eu sou sábio. Lê lá, Atos 17, 21. Eles queriam saber de novidade. E aí, o que aconteceu? Tem Paulo aí, Paulo fala bastante. E quem é esse cara? Quem está falando aí? Eles disputavam quem sabia mais, quem influenciava mais, quem estaria trazendo mais novidades.
Falavam de Sócrates, de Platão, falavam de Mamedes, falavam de muitos outros sábios da época, mas queriam encontrar outros e queriam também influenciar outros. Então imagina quantas coisas eram criadas naquela roda de fofoca. E eu vou te falar algo, viu, mulher, para vocês. Não era mulher ali, não era homem. Porque os homens gostam de falar, né? A mulher é que gosta de novidade. Mulher era homem. Você está entendendo? Estavam com tempo, hein? Não tinha nada, não se ocupava fazer outra coisa. Então, muitas vezes nós nos preocupamos com aquilo que não tem nada a ver com a nossa vida com Deus, não trará resultado benéfico algum e estamos perdidos em fofocas. Sai dessa. Se você não viu, se não foi você que ouviu, se você não tem certeza, então foge disso. Ah, mas me disseram pelo que eu entendi quando eu estudava ainda lá, criança, sujeito oculto. Que sujeito é esse? Então nós precisamos fugir disso, porque o grande problema dos que se dizem sábios é se enfiar em fofocas, querer saber novidades. Por causa disso surgiram as vendas. E você pode ver que quando eles querem vender alguma coisa, qual é a palavra que eles colocam? Novidade. As mulheres não gastam quando é novidade. Romanos 1,14, olha só o que diz. Romanos capítulo 1, versículo 14. Eu sou devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo fala, olha, eu recebi sabedoria? Recebi. Eu entendo que há uma sabedoria? Mas eu devo, porque eu aprendi tanto com as pessoas que não têm cultura nenhuma, como aprendo com as pessoas que têm cultura. A pessoa humilde vê cada oportunidade como um aprendizado. Então não ficam querendo ver quem é o prodígio na igreja. Quem é o que vai falar melhor? Qual é o mais sábio? Paulo dava um banho em muita gente, mas ele se colocava como alguém que não entendia nada. Essa é a sabedoria. Ser ensinável. Quando nós somos ensináveis, nós estamos entendendo o Evangelho. A maneira rude que os judeus viviam e a morte que Cristo enfrentou causou problemas em Corinto, porque eles não queriam contar isso. E a igreja passou a viver uma igreja filosófica. Outro dia, recebi um convite para assistir um culto, onde o pregador iria trazer a mensagem sobre as filosofias na era moderna. Nossa, um culto para ensinar filosofia? Embora eu esteja aqui falando sobre a filosofia, mas não estou falando dela como algo que você deva ser influenciado. Estou falando do Evangelho. Quando nós já não temos o que pregar, então nós vamos procurar alguma coisa por aí. Só que toda a sabedoria está aqui dentro. Toda a sabedoria está aqui. Tudo o que eu preciso saber ontem, hoje e o amanhã está aqui. Este é o jornal mais atualizado, já dizia Billy Graham. Então nós precisamos nos submeter
a busca desta palavra. E aqui no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 2, ou melhor, versículo 23, diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Eu quero te dizer sim, há cerca de 2000 anos atrás, alguém nos amou muito, que subiu naquele madeiro em nosso lugar. Sim, eu creio naquilo. De fato aconteceu. E a arqueologia moderna mostra que houve sim um sacrifício. Que haviam muitas crucificações. E já foram encontradas muitas razões para crer. Há um livro chamado A Bíblia Tinha Razão, que está no 4º volume. Procure comprar e entender o que já foi descoberto através da arqueologia. Começa a ver que a Bíblia de fato é real, que a história de Jesus é real, que a morte dele é real, que o nome dele é real, que o poder que há nele é real, porque fomos salvos pela graça por meio daquilo que ele fez lá na cruz. E quando nós cremos no sacrifício que ele operou lá na cruz por nós, nós somos resgatados do fogo do inferno, mas apenas é necessário crer. Mesmo que eu não estude nada, mesmo que eu não saiba ler e escrever, se eu crer que Jesus Cristo é o Senhor, eu estou salvo. Eu preciso crer. A fé não pode ser algo tangível, algo que eu vou tocar. A fé tem que ser algo invisível, onde eu sinto que Deus me salvou, Ele me ama. E quando eu recebo este amor e de fato me entrego a Ele, todas as coisas me tornam possíveis. Porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Então não há pecado que te segure, não há maldade que te segure, não há vício que te segure. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. O sacrifício é real, a cruz é real, Cristo é real, o Evangelho é real. E você recebeu a real salvação que há em Jesus. Então viva para Ele, pode glorificar a Jesus. É para ti, Senhor Jesus, é para ti. Então este evangelho não pode ser filosófico. Este evangelho não pode ser o entendimento humano ou racional. O nosso culto, o apóstolo Paulo diz que tem que ser racional, o nosso culto prestado a Ele. Mas a fé é algo sobrenatural. Por isso é importante que você hoje creia. Os que creem estão em Cristo. Os que creem estão nas igrejas buscando ao Senhor. Se não ainda creem, estão buscando a fé. E a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da pregação do Evangelho. Não há como você crer se você não estiver em um local onde é pregado o Evangelho. Para isso existem as igrejas. Mas eu recebi o Evangelho, eu não vou reter ele. Eu vou espalhar. Eu vou levar a outros, aos que eu amo. Primeiro aos que eu amo. Por isso lá em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ele começa pelo local dos que você ama. Jerusalém é um lugar de adoração. Jerusalém é um lugar de encontro com Deus. Jerusalém é um lugar amado. Então quem você ama que você vai alcançar primeiro? Qual é o amigo, qual é a amiga? Qual é o irmão, a irmã, o pai e a mãe que você precisa alcançar porque você ama? Você tem medo da cultura, tem medo de ofender a filosofia ou a cultura que essa pessoa acredita?
E você está deixando essa pessoa morrer sem salvação. Se você verdadeiramente ama alguém, você vai falar de Cristo para este alguém. A maior expressão de amor veio por meio de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi um ato de amor. Não foi um ato para se aparecer, ou para manipular resultados, para apenas um sinal. Não, não, não. A salvação de Jesus é uma realidade. Por isso você está aqui. A salvação de Jesus e que Ele concedeu lá na cruz por nós, se Ele não morresse, nada disso teria valor. Ele não foi substituído por um anjo. Ele não foi substituído por um discípulo. Ele morreu lá na cruz por nós. Mas o nosso Deus não está morto. Ele ressuscitou. E Ele vive. E habita em nossos corações. E habita no céu. E está aqui agora conosco. E o nome dEle tem todo o poder. E é no nome dEle que nós vamos orar agora. Porque este evangelho, as Sagradas Escrituras, a Bíblia inteira, tem uma pessoa central. E Ele é Cristo. Não é eu e nem você. Nem uma denominação. Nem um apóstolo, nem um bispo, ou arcebispo, ou quem quer que seja. A pessoa central das Escrituras é Jesus. Por isso eu e você não somos de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, nem de Maria, nem de Judas. Nós somos de Cristo. Se você é de Cristo, coloque-se em pé.